Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda, como me inspiro a seguir o sentido B da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Para introduzir o tema de hoje, que já deves ter percebido pelo título, é desenvolvimento pessoal, quero começar por falar de alguém que tanto me inspira. Chama-se Fred Canticastro e a primeira vez que ouvi falar dele e que o vi foi no Maluco Beleza, em 2019, creio eu, numa entrevista incrível com o Rui Unas. E foi muito inspirador ver alguém tão jovem, na mesma faixa etária que eu, tão inspirador o seu percurso e a forma empreendedora como lidou com os seus desafios e como os conseguiu superar com sucesso. E é o fundador da empresa Sonder People, uma agência de pessoas autênticas que me quis trazer de alguma forma as pessoas normais do dia a dia, como eu, como tu, para o mundo da publicidade, e já distribuiu mais de 1 milhão de euros pelos seus agenciados, pelas pessoas que fazem parte dessas publicidades. E colaboraram com marcas gigantes como a Coca-Cola ou a Nike. E toda essa conversa é realmente inspiradora e se tiveres a oportunidade vai ver, porque é mesmo incrível pela voz do Fred compreenderes o seu percurso e os seus desafios e como os superou. Por isso, se não conheces, mas se tens interesse pelo desenvolvimento pessoal, pega no teu telemóvel e segue o Fred no Instagram, por exemplo, porque vale mesmo muito a pena. É muito inspirador, muito motivacional. E eu fico inspirada e dá-me vontade de agir e fazer melhor e continuar a crescer. Por isso eu acho que para qualquer pessoa é inspirador. No Instagram podem no encontrar como F. Canticastro e também tem um canal do YouTube. Eu comecei a segui-lo depois de ver essa entrevista em 2019 e ele tem várias rúbricas, teve várias rúbricas ao longo dos anos. Eu comecei a ver mais assiduamente um conjunto de entrevistas que ele fazia a pessoas incrivelmente inspiradoras como ele, e chamava-se Breakfast with Fred e foi genial, foi muito bom. E pronto, podem subscrever o canal dele também no YouTube, Fred Canticastro, porque é sem dúvida uma grande fonte de conhecimento e inspiração na língua portuguesa, e acho que vale muito a pena que o procurem. Já vos falei do lado mais empreendedor do Fred, mas se forem ver o conteúdo dele vão perceber que é muito, muito mais que isso. Neste momento ele foca-se muito mais na criação de impacto e tem muito a ver com o seu próprio desenvolvimento pessoal e dos seus métodos e de tudo aquilo que ele aprendeu nos últimos anos. Porque realmente, para mim, o que é ainda mais extraordinário sobre o Fred é que ele atingiu o que a maioria diria ser sucesso muito cedo, não é? Não retirando nenhum esforço e mérito de uma empresa que começou no quarto do Fred e que deve ter sido muito desafiador no início conseguir montar um negócio e fazer as coisas realmente fluírem. Mas se têm interesse na história, a sério, vejam a entrevista porque ficam a perceber tudo.
Mas mesmo depois, quando a empresa que criou ganhou sucesso e começou a faturar, e atenção, o sucesso é sempre muito relativo. Aqui eu estou a falar no ponto de vista do negócio dele, mas eu acho que a palavra sucesso é muito relativa e como tantas outras, mas às vezes falamos de sucesso e, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para ti. O que é o sucesso? Estamos a falar de dinheiro, não é? Um, ou seja, mesmo depois do negócio do Fred se ter tornado lucrativo, ele não se contentou com aquilo que já tinha atingido, não se conformou, não utilizou o dinheiro como um conforto e não deixou que isso o impedisse de querer mais e de ficar parado. E antes, pelo contrário, utilizou como ferramenta para investir em si mesmo e não foi apenas gasto, não é dinheiro que é gasto, é acima de tudo dinheiro que é investido no desenvolvimento pessoal. E o Fred já contou, e pelo trabalho que eu tenho acompanhado nos últimos anos, desde palestras com Tony Robbins ou outras figuras ilustres no mundo do desenvolvimento pessoal, ele já foi a bastantes e claro que tem conhecimentos e know-how que a maioria de nós não tem acesso e por isso é que eu sinto que ele tem esta missão de inspirar outras pessoas e de trazer o conhecimento que ele próprio aplicou à sua vida, desde os inúmeros livros que lê, às pessoas fantásticas com quem já conseguiu contactar, e aprender dessas pessoas incríveis, faz com que ele seja um jovem com um conhecimento gigante. E eu sinto que ele está muito movido por este impacto de poder inspirar outras pessoas e agora recentemente, o ano passado, fundou o Seekers Club. É uma plataforma que traz por um preço simbólico múltiplos mentores e programas que não seria possível aceder tanto por aquele preço como por normalmente aquelas pessoas não facilitarem assim workshops, e é uma fusão entre o conhecimento de muitas pessoas e de muitas pessoas que querem aprender, e eu acho muito interessante o conceito. É como se fosse uma Netflix em que tens uma mensalidade, mas tens acesso a novos workshops todas as semanas e uma parte de networking muito interessante. Por isso, se tiveres curiosidade e estiveres à procura de workshops diferentes, que acima de tudo é essa uma das grandes vantagens que eu vejo nesta empresa, nesta plataforma, porque normalmente nós vamos à procura de workshops específicos, seja pelo mentor ou pelo assunto, e aqui acabamos por ser impactados, que é mesmo essa a palavra, por workshops que eu acho que à partida não iria procurar. E tenho tido acesso a muito conhecimento que eu acho que não o teria tido de outra forma. Portanto, tem sido muito vantajoso para mim e eu tenho adorado a experiência e recomendo bastante. E por isso é que hoje decidi, como inspiração, falar-vos do Fred Canticastro, que é realmente alguém que é inspirado a elevar a sua vida ao nível seguinte em todas as áreas, e não só profissionalmente, mesmo em todas as áreas, e é movido por este impacto que pode causar nos outros, no crescimento de outros jovens. Um, e o mais interessante é por tudo aquilo que ele aprendeu e que implementou no seu próprio desenvolvimento. E é por ele ter a consciência que é um privilegiado e que nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades ou ferramentas, é que ele criou o Seekers Club. E eu acho que é uma missão muito digna
levar mais conhecimento, mais ferramentas às pessoas. E por isso é que ele veio como inspiração para este tema. Mas afinal, o que é isto do desenvolvimento pessoal? Para mim é a vontade de querer melhorar enquanto pessoa. Tem que ser uma vontade genuína de querer ser melhor num todo, de uma forma holística. Não só profissionalmente, mas nas nossas relações pessoais, como pessoa, como cidadã, como amiga, como filha, de uma forma holística. E quando falo em ser melhor, não é no sentido competitivo da palavra, é no sentido de queremos para nós próprios sermos melhores melhores hoje que ontem, simplesmente isso. E não para nos compararmos com ninguém. Em última instância, apenas compararmos-nos com a pessoa de ontem. E mesmo assim, às vezes, é injusto. E diretamente relacionado com o tema do desenvolvimento pessoal está o autoconhecimento. E eu sinceramente acho que é muito difícil falar de um sem falar do outro, porque estão muito interligados. Porque se não nos conhecermos, se não soubermos quais é que são os nossos pontos fortes e acima de tudo os fracos, como é que podemos sequer saber o que temos para desenvolver, não é? Como é que podemos saber qual é que é o nosso caminho se não sabemos onde é que estamos? É como um GPS. Se não lhe deres indicação da tua localização atual, se não permitires isso, se não permitires que a localização seja visível, como é que ele pode desenhar um caminho? E por isso é que eu acho que o autoconhecimento é tão importante e é um dos pilares, pelo menos, do desenvolvimento pessoal e o grande ponto de partida. E exatamente pela razão de que nada pode ser desenvolvido se não existir um ponto de partida, se não soubermos o que temos para melhorar. E tanto o desenvolvimento pessoal como o autoconhecimento são um processo para a vida toda, porque estamos em constante mudança e existe sempre algo para aprender sobre o mundo ou sobre nós próprios. E é algo que vai ser para sempre. É um investimento para a vida. É apostarmos em nós e não nos ficarmos pelo que já adquirimos, principalmente na escola, porque não é suficiente. Precisamos de investir mais em nós, conhecermos-nos melhor, qual é que é a vida dos nossos sonhos, quais é que são os nossos objetivos, saber aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, aquilo que queremos para nós, aquilo que não queremos. E tudo isto é um processo, um longo processo, e é um investimento a longo prazo, focados no nosso crescimento, na nossa evolução. E para mim, o desenvolvimento pessoal, na realidade, não é assim tão bonito como as fotos do Instagram aparentam. Requer bastante esforço, obriga-nos a sair da nossa zona de conforto, leva-nos para lugares maravilhosos, é certo, mas o processo não é fácil, é muitos altos e baixos, porque na verdade estás-te a conhecer a fundo, estás a tentar compreender quais é que são as tuas maiores fragilidades e a partir daí perceberes o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que aprender para melhorar isto e isto. Ok, eu sou boa a fazer isto e aquilo, mas sou péssima a fazer isto e o outro. É importante para mim? Porque é que é importante para mim? Se é realmente importante para mim, o que é que eu tenho que fazer para aprender isso? Onde é que eu posso ir procurar esse conhecimento? E mesmo que não exista a possibilidade financeira de fazer grandes investimentos, existe uma ferramenta incrível que é o YouTube e o Google, e existe montes de informação e ferramentas e vídeos e palestras, tudo e mais alguma coisa que podemos procurar. E eu durante muito tempo não investi dinheiro nenhum no meu desenvolvimento pessoal. Talvez o único investimento que fazia era livros de vez em quando. Mas a partir do momento que eu consegui ter essa possibilidade de investir, vou investindo aos poucos e poucos. Mas quando eu não tinha essa possibilidade e era apenas uma estudante, utilizei montes de ferramentas gratuitas
e é um grande recurso da nossa geração e não o podemos desperdiçar de forma nenhuma. Para além de termos que nos conhecer o melhor possível, tão bem ou melhor como conhecemos os nossos melhores amigos, irmãos ou os familiares mais próximos, passa muito por nos questionarmos, sabermos o máximo de detalhes e respostas sobre o nosso ser, que nem sempre é fácil e prazeroso. E muitas vezes é duro por nos mostrar essas tais fragilidades, por nos fazer perceber que falhamos em determinados momentos, mas termos sempre em mente que não nos contentamos com o ontem, não nos contentamos com o hoje, queremos ser melhores porque sabemos que podemos evoluir. A vida toda é uma evolução. Portanto, só temos que perceber qual é que é o caminho mais favorável para nós, qual é aquele que vai ser mais prazeroso e começar. Eu comecei muito por fazer exercícios principalmente de escrita e de reflexão para comigo própria, questionar-me aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu me imagino a fazer no futuro, coisas como quais é que são as situações que eu mais temo, quais os meus maiores medos. Tudo isso, explorar o bom e o mal, faz parte deste processo. Explorar as nossas luzes e as nossas sombras, como eu gosto de dizer, ou de utilizar esta analogia, faz parte. E é o ponto de partida, eu acho. E a partir daí é explorar. Explorar um dia de cada vez. Claro que vai chegar a uma altura que vais ter... vai ser natural. Vais-te querer impor algumas metas. Vais começar a planear muito melhor. Se não planeias, vais começar a planear de certeza. Vais começar a tirar momentos da tua vida mais agitada para passar mais tempo contigo próprio, teres quase como se fosse espécies de encontros contigo mesmo. E acredito que a pandemia tenha ajudado nesse sentido, até piorado em algumas situações, mas eu sinto verdadeiramente que foi nas alturas que eu passei mais tempo comigo própria, que eu me dispus a isso, que cresci mais e que me conheci melhor. Só que de X em X tempo, passado alguns anos, voltas a ter essa necessidade e geralmente é em momentos em que te sentes mais perdido. O desenvolvimento pessoal na minha vida surge, ou eu começo a ouvir falar, talvez em 2017, 2018, não sei precisar. Comecei a ouvir falar muito disso e só mais tarde, talvez um ano depois, é que eu comecei realmente a pesquisar sobre o assunto e a tentar aplicar as ferramentas, pelo menos gratuitas, ao meu dia-a-dia da melhor forma que podia. E eu sinto que, na maior parte das vezes, e por alguns exemplos que também tenho conhecido, que o desenvolvimento pessoal surge nos momentos mais desafiadores, nos momentos em que não estamos tão bem, em que ou estamos no fundo do poço ou estamos para lá a caminhar e estamos-nos a sentir perdidos, desconectados, ansiosos, sem sabermos quem somos, quem queremos ser, para onde queremos ir. E eu acho que é quando começam a surgir estas questões, e eu, pelo menos pelo meu exemplo, sei que estas questões surgem geralmente em alturas mais desafiantes, em alturas que não estamos tão bem, em que não estamos tão felizes ou com o nosso trabalho ou com o nosso curso, ou com outra situação qualquer. E é aí que, quando as questões começam a surgir, que a vontade de as querer responder é maior e vamos à procura de soluções e de respostas para nós. Antes de terminar o episódio de hoje e passar à dica desta semana, quero-vos dizer que vão encontrar ao longo do vosso percurso no desenvolvimento pessoal pessoas, mentores, gurus, whatever, que vos vão prometer uma mudança milagrosa, uma coisa imediata, uma coisa fácil, às vezes barata ou não, muitas vezes,
mas algo um método ou uma ferramenta que vos vai transformar. E pronto, só queria vos alertar para estarem atentos e pesquisarem realmente muito bem antes de comprarem, seja um curso, seja uma mentoria. Existem pessoas extraordinárias a fazer trabalho incrível, mas também existem pessoas que estão a prometer uma coisa imediata, como se nós pudéssemos comprar aquele produto, aquele curso e vamos ficar transformados e numa vida nova e ser novas pessoas. Não funciona assim. O processo é longo, muitas vezes doloroso, como eu vos falei. Tem altos e baixos e nada é milagroso, nada é imediato. E um pouco no seguimento do episódio anterior, tudo demora o seu tempo e o percurso no desenvolvimento pessoal é muito assim. E vai depender da fase da vida que estamos, daquilo quais é que são as nossas ambições, aquilo que queremos aprender, mas seja a nossa profissão qual for, independentemente da nossa idade ou de tudo o resto, toda a gente devia apostar em si própria e querer ser um bocadinho melhor todos os dias. Como dica final, não podia deixar de falar de um podcast que me inspira muito no desenvolvimento pessoal e noutros tópicos. Sei que este episódio já tem muito conteúdo inspirador, mas não podia deixar de falar deles porque me acompanham já há mais de um ano e têm sido um grande contributo e inspiração para o meu próprio desenvolvimento pessoal. Chama-se Maus Hábitos Podcast e é incrível. É da autoria do músico Martim Torres e do psicólogo Hugo Zagalo e falam, para além do desenvolvimento pessoal, hábitos de vida, da natureza, do ser humano. Todas as semanas costumam ou comentar um livro, ou trazer alguém, ou ter conversas inspiradoras entre eles. Amigos de longa data que têm muita cumplicidade e que são incríveis a partilhar as mais diversas mensagens e conhecimentos. E é falar deste incrível podcast que chegamos ao fim do segundo episódio. Obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!